Próxima, 61. 61 ele diz aí para nós, dois corpos possuem massas. A massa de A é 100 gramas, de B é o dobro, 200 gramas. São aquecidos por uma fonte de calor. Durante o aquecimento foi realizada a medição das temperaturas dos corpos A e B. O diagrama abaixo representa a variação de temperatura dos dois corpos e a quantidade de calor absorvida durante o aquecimento. Assinale a alternativa que indica a razão, ele quer a razão entre os calores específicos, de B e de A, da substância que constitui os corpos. Então eu peguei e calculei o calor específico, tá? Como é que eu calculei o calor específico de A? Calor específico de A, eu peguei a quantidade de calor que ele recebe, né? Que está aqui embaixo, de 0 até 10, que eu peguei este ponto. Então o corpo vai de 0 até 10 quilocalorias, são 10 quilocalorias. Qual é a massa do corpo A? São 100 gramas. E a temperatura do corpo A vai de 5 para 55, uma variação de 50. Essa formulinha vem lá que gera lá o nosso Q-macete, que vocês chamam, né? Mas, gente, fiz conta, só simplifiquei 10 em cima com 10 embaixo, ficou 1 sobre 500 quilocalorias por grama grau Celsius. Deixa assim. Calor específico do B. Calor específico do B fiz a mesma coisa, né? O B também recebeu os mesmos, né? Peguei este ponto, as mesmas 10 quilocalorias, tá? A massa é de 200 gramas e a temperatura foi de 5, né? Cadê o B? Não, desculpa, foi de 10 para 30. A temperatura variou 20. Feita a conta dá 1 sobre 400, só simplifiquei. 1 sobre 400. Como ele quer agora o calor específico de B dividido pelo calor específico de A, o de B é 1 sobre 400, o de A 1 sobre 500. Dividir fração multiplica pelo inverso, né? Então vai dar 500 sobre 400 e 500 sobre 400 é 1,25, está na alternativa C. Ok? Então estamos aí, questão 61, alternativa C. Questão 62. A corda de um instrumento musical realiza 15 oscilações completas a cada minuto. Assinale a alternativa que indica corretamente a frequência, ele quer a frequência, em Hertz, e o período em segundo dessas oscilações. Bom, como são 15 oscilações por minuto, Hertz são oscilações por segundo. Então eu peguei 15 oscilações por minuto, quer dizer por 60 segundos. Se você fizer essa simplificação, vai dar 1/4 ou 0,25. Tá? Então é 0,25 oscilações por segundo que a gente chama de Hertz. Isso aqui já matava, já dava para dizer que é a alternativa B. Agora, ele quer o período. O período é o inverso, né? O inverso de 0,25. 0,25 é 1/4. O inverso de 1/4 é 4. Tá? 4 segundos é o período. Questão 62, alternativa B. Não colocava isso aqui nem para o ensino fundamental. Questão muito simples, mas está aí na EAR. Beleza? Questão 63. Questão 63. Um cubo de gelo é colocado em uma das faces de uma parede que possui 10 centímetros de espessura e área de 15 vezes 10 a quarta centímetro quadrado. Na outra face existe uma fonte de calor. Tá vendo? Calor de um lado, gelo do outro, né? Uma fonte de calor vai transferir calor por gelo através de uma parede. Esse cubo de gelo se funde quando absorve o calor que atravessa essa parede. Sabendo que o cubo necessita absorver 0,9 vezes 10 ao quadrado quilocalorias e precisa de 600 segundos para se fundir completamente, assinale a alternativa que indica corretamente a diferença de temperatura em graus Celsius entre as duas faces da parede. Então você tinha que lembrar a equação de Fourier, que o fluxo de calor através de uma parede depende do material dessa parede, né? Por isso que ele dá lá a condutibilidade térmica da parede, do material de que é feito a parede, que está aqui em 2 vezes 10 a menos 3 calorias por segundo centímetro graus Celsius. Tá? A área, que também foi dada aqui em cima, 15 vezes 10 a quarta centímetros quadrado. A diferença de temperatura entre um lado e o outro, mais quente ou mais frio da parede. E a espessura da parede. Mas o fluxo de calor também é dado pela quantidade de calor dividido no tempo.
Então a gente vai juntar essas duas coisas, porque ele disse que é 0,9 vezes 10 ao quadrado quilocalorias, isso dá 900 quilocalorias, 900 não, desculpa, 10 ao quadrado é 90 quilocalorias, por isso que eu gosto de fazer antes, para não ficar errando na conta, e o tempo é de 600 segundos, tá? Se você simplificar aqui, corta 0 em cima, 0 embaixo, 9 por 60 simplificou 3 por 20. Esse é o fluxo de calor, 3 por 20 quilocalorias por segundo. Vou juntar isso lá com a equação lá em cima de Fourier e terminar aqui para vocês, né? Então, eu vou isolar essa variação de temperatura aqui, variação não, diferença de temperatura. Vou passar esse E multiplicando o fluxo. A condutibilidade térmica e a área vou passar dividindo. E tá aqui, ó. Isolei o que eu quero, que é a diferença de temperatura. Ficou o fluxo vezes a espessura, né? Ó, passei a espessura multiplicando e o K vezes A dividindo, tá aqui. E vou preencher a minha equação. Isso aqui é a diferença de temperatura. Esse fluxo tinha calculado 3 quilocalorias por segundo. Aliás, 3 sobre 20, perdão, 3 sobre 20 quilocalorias por segundo. Esse E é a espessura, 10 centímetros, cada um com as suas unidades, para ficar fácil. Esse K, a condutibilidade térmica, é de 2 vezes 10 a menos 3 calorias por segundo, né? Segundo está embaixo, centímetro, grau Celsius. Dei o tombo, né? Dividir por fração, multiplica pelo inverso. Então joguei lá segundo, centímetro, grau Celsius lá em cima. Tudo isso aqui é o meu K. E a área, 15 vezes 10 a quarta centímetros quadrados. O resto é conta, galera, e bastante simples, tá? Sai cortando tudo aí, ó. 3 vezes 10, 30. 30 divide por 15 é 2, que simplifica com esse 2, tá? Aí você tem um 10 a menos 3, um 10 a quarta, que vai dar 10 a primeira, ok? Vai fazendo a continha aí, o tio fez a continha, e essa diferença de temperatura deu 5 graus Celsius. 5 graus Celsius, alternativa B. Então era uma questão também um pouco trabalhosa, né, com as contas, tá? Se você se perdeu um pouco aqui nas unidades, tem dificuldade de fazer isso, entre em contato, vamos ver como é que a gente pode te ajudar. Tá bom? Curte, compartilha, não esqueça, isso não é uma aula de física. Estou corrigindo a prova, dando uma passada por cima das coisas que a gente vê nos nossos cursos. Tá legal? Então vamos que vamos. Questão 64 diz aí: a partir dos seus conhecimentos acerca do movimento circular e uniforme, avalie as afirmativas abaixo e coloque V para verdadeiro ou F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Então vamos lá. Uma polia que efetua 1.800 rotações por minuto possui uma frequência de 20 Hz. Vamos fazer a conta, né? 1.800 rotações por minuto. O minuto tem 60 segundos. É 1.800 rotações por 60 segundos. O Hertz é rotações por segundo. Simplifiquei, né? 18 por 6 dá 3, 30 Hz. E não 20. Então essa primeira ela é falsa. Aqui, Hertz, Hz do SI, é o número de ciclos por minuto. Não, galera, ciclos por segundo. É a frequência, mas é ciclos por segundo. A equação V igual a ômega-r relaciona a velocidade linear e a velocidade angular. Verdadeiro. A função angular do movimento circular uniforme é dada por... Ele está dizendo que o ângulo é igual ao ângulo inicial mais ômega-t. É isso aí, né? Isso aqui é o análogo de S é igual a S0 mais VT, que vocês vêem no movimento linear, né? Movimento uniforme. Aqui é ângulo, porque é um movimento de rotação. Então nós estamos trabalhando com a posição angular, tá? Então tá verdadeiro. Então FFVV está na alternativa B. Questão 64, alternativa B. Fechou? Tá quase acabando. Ó, e olha porque eu tô indo rápido, vai ficar longo o vídeo, hein? Questão 65, sobre fenômenos eletromagnéticos. Marque V para verdadeiro, F para falso. Em seguida, assinale a alternativa correta. Nós vamos falar de fenômenos eletromagnéticos. De acordo com a lei de Lenz, o sentido da corrente elétrica induzida, originada pela variação do fluxo magnético em um circuito fechado, é tal que seus efeitos tendem sempre a se opor à variação do fluxo que lhe deu origem. Verdadeiro, lei de Lenz, galera. É conhecimento da lei de Lenz, só isso.
Aqui a segunda. Quando um fio condutor retilíneo é percorrido por uma corrente elétrica, é gerado um campo magnético cujas linhas de indução envolvem o condutor. São linhas de indução circular, né, onde o condutor fica no centro. E apresentam uma forma circular. É isso aí. Verdadeiro, né? Então aqui você aprende aquela regra da mão direita, lembra? Põe o polegar no sentido da corrente, os dedos mostrando como é que está o sentido do campo, né? Então é isso aí. Aqui, substâncias diamagnéticas são aquelas cujos os ímãs elementares se orientam em sentido contrário ao vetor indução magnética, sendo, portanto, repelidas pelo ímã. Verdadeiro, correto? E a última. No interior de um ímã, as linhas de campo vão do polo norte para o sul. Falso, né, galera? Você está acostumado que as linhas saem do norte e entram no sul. É verdade, né? A gente faz lá. Linhas de campo saem do norte e entra no sul, né? Entra no sul. Mas essas linhas são fechadas. Se elas saem do norte e entram no sul, por dentro do ímã elas vão do sul para o norte e não do norte para o sul. Então é falso, né? Então é VVVF. E está onde isso? Está aqui, ó, VVVF. Alternativa C para a questão 65. Se você viu algum erro meu aí, depois comenta. A gente faz as coisas rápidas e sabe que a pressa é inimiga da perfeição. Embora eu já fiz aqui os cálculos justamente para não cometer esse deslize, mas sabe como é que é. A 66 diz assim, que com relação ao estudo das leis da gravitação universal, que descreve o movimento dos corpos celestes e sua regularidade, complete as lacunas a seguir e em seguida assinale a alternativa com sequência correta. Então ele dá aí a constante gravitacional universal, unidades do sistema internacional, e aí vamos lá. O módulo da força de atração gravitacional entre dois corpos de massas iguais a meio quilograma, separados por uma distância de meio metro, fiz a conta para vocês. Isso aqui é a lei da gravitação universal, né? Newton. A força gravitacional é dada por uma constante, que foi medida ali por Henry Cavendish, produto das massas dividido pelo quadrado da distância. Eu só pus número, galera. Essa constante aqui está no sistema internacional que ele deu. Produto das massas, meio quilograma, tudo no sistema internacional. Divide pela distância, que tem que estar em metro. Ele deu em metro, eu cometi o deslize. Não, está em metro, só que a distância vai ao quadrado. Ó, meio vezes meio é meio ao quadrado, com meio ao quadrado embaixo. Foi embora, sobrou só esse cara, né? Então a força gravitacional é de 6,67 10 a menos 11. Muito pequena, né? Por isso que força, a gente só capta a força gravitacional quando tem pelo menos uma massa muito grande, né? Caso da Terra e nós, por exemplo. Bom, isso aqui é 6,67 10 a menos 11 que preenche aqui, tá? Que está na alternativa, já morreu, né, gente? Já está na alternativa, só tem ela? Não, só tem ela. Só está na alternativa aqui embaixo. Pronto, então aqui já está respondido, né? O campo é a região do espaço na qual é exercida uma força sobre um corpo, cuja natureza depende da causa que origina essa força, né? Se a causa é magnética, se a causa é elétrica, se a causa é gravitacional, essa força ou interação. Então aqui é campo, então a gente fica com a alternativa D, questão 66 com a D. Tá? Aqui a questão mais trabalhosa e longa. E vamos lá. Um fio condutor retilíneo homogêneo que possui 20 centímetros de comprimento e 10 gramas de massa está apoiado horizontalmente sobre uma mesa. É o que você vê aqui, ó. Tem um fio e tem uma mesa aqui, está os pés da mesa, né, e tem uma mola aqui. Uma mola ideal de massa desprezível, inicialmente em repouso, condição de equilíbrio, está conectada exatamente no meio deste condutor, como mostra na figura A. Vamos supor que a mola não está alongada. Você acha um monte de falha nessas questões da EA com texto, que eu não estou aqui para ficar procurando isso agora, galera. Estou só fazendo, mas no instante em que uma corrente elétrica aí de 4 A começa a circular pelo fio, o apoio da mesa é retirado e ele fica suspenso horizontalmente por meio da mola,
como mostrado na figura B. Então eu tiro a mesa, está passando corrente, tá? E essa mola sofre aí uma deformação, ou ela já tinha, não vai saber aqui para entender esse cara aqui. Então começa a circular no fio lá uma corrente de 4 amperes, aí retira a mesa, tudo bem, ele fica em apoio, apoiado lá horizontalmente por meio da mola, como mostra a figura B. Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas da frase abaixo. Adote a intensidade da aceleração da gravidade, como 10 metros por segundo ao quadrado, a constante da mola, o K, 10 Newton por metro, a resistência da elétrica do fio é zero e a ação da gravidade sobre o sistema. Tá bom? Como é que é aqui? K, 10 Newton por metro, a resistência elétrica do fio a zero e a ação da gravidade sobre o sistema. Tá, tem gravidade, é isso aí. Sabendo que o fio está inserido em um campo magnético B, perpendicular e uniforme, de meio Tesla, pode-se concluir corretamente que após a corrente elétrica começar a circular pelo fio condutor, a força magnética FM estará dirigida verticalmente para... Então ele quer saber para onde está dirigido a força magnética, se é para cima, para baixo ou para baixo, tá? Beleza? E a mola sofrerá uma deformação igual a quantos centímetros a mola está deformada. Bom, galera, se a força magnética está para cima ou para baixo, isto a gente vê aplicando uma regrinha chamada regrinha da mão esquerda. Eu gosto da regra da mão esquerda, outros professores aplicam outra regra, tá? Eu vou usar a regra da mão esquerda, vamos ver se você consegue enxergar aqui. Você está me vendo? Então tá aqui a regrinha da mão esquerda. Veja que eu vou colocar o meu dedo indicador apontando para o campo magnético, mas o campo magnético está saindo, então o dedo indicador eu vou apontar para o meu rosto. O dedo do motorista mal educado, né, esse dedo aqui, é a velocidade das cargas, ou a corrente, né, a corrente convencional. E esse cara me dá a força magnética, o polegar. Então, esse cara é o campo magnético, está saindo, aponto para o meu rosto. Só que eu tenho que manter esse dedo para o sentido da corrente. Então eu vejo que o meu polegar ficou para baixo. E o que isto significa, professor? Se meu polegar ficou para baixo, significa que a minha força magnética, minha força de natureza magnética está para baixo. Tá? Então aqui tem cima, cima, baixo, baixo, cima, cima, foi embora. Agora ele quer saber o quanto que essa mola esticou. Vamos lá. Eu tenho, além da força magnética, galera, eu tenho o próprio peso. Ele deixou bem claro que a gente tem que levar em consideração o campo gravitacional. Eu tenho o peso, ok? E para cima, apenas a ação da força elástica. Tá aqui, tá? Força elástica que a mola está exercendo. Em situação de equilíbrio, como é que fica isso? Força elástica equilibra com o peso mais a força magnética. O resto é por número, né? Ó. Força elástica é K vezes X, peso é mg, força magnética é o Bill, B vezes I vezes L. Professor, mas não tem um seno teta nessa brincadeira aí que não está aparecendo, né? Cadê o seno teta aí, professor? Não tinha que ter aqui um seno teta? Tinha, galera, mas veja bem. Como o campo magnético está apontando para o meu rosto e a corrente está na tela, tá na folha, então eles formam 90 graus. E o seno de 90 é 1. Como esse cara vai valer 1, multiplicar por 1 é neutro, ele desaparece. Tá? Então como ele quer o x, que é a deformação, o tio só pegou esse k que está multiplicando e passou dividindo. O resto é por número e fazer conta. Massa. A massa é 10 gramas. Não pode ser grama, galera, né? É quilograma no sistema internacional. Então 10 gramas é 10 vezes 10 a menos 3 de quilograma. Só que eu tenho que multiplicar a massa pela gravidade, é outro 10. E o Bill, né, que é B, campo magnético, meio, corrente, 4 amperes, comprimento do fio, 20 centímetros, né? 20 centímetros é 0,20 metros ou 0,2 metros, 2 vezes 10 a menos 1 metro. E o K é a constante que está no sistema internacional, 10 newtons por metro. Galera, eu fiz a conta aí, né? Não vou ficar me preocupando com contas, vocês têm que saber fazer conta. Fiz a conta aí e cheguei em 5 vezes 10 a menos 2 de metro. Ou seja, 5, 10 a menos 2 é o centésimo.
ou centi, né? 5 centímetros, 5 centímetros, tá? Ou seja, aponta para baixo a força magnética e a mola está esticada de 5 centímetros, deformada de 5 centímetros. Alternativa C. Tá bom? Enfim, vamos lá. Questão 68 diz assim: uma barra de ferro homogênea de massa 2 kg é colocada em uma caixa. Considerando que a densidade do ferro, ele deu aqui Rho, 7,8 gramas por centímetros cúbico, assinale a alternativa que indica aproximadamente o valor do volume em 10 a terceira metro cúbico. Ele errou aqui, tá? Essa questão vai ser anulada. Por quê? Porque não tem alternativa. A alternativa tem em 10 a menos 3. Seria esta alternativa aqui se ele tivesse pedido em 10 unidades de 10 a menos 3 metros cúbicos. Como ele pediu em unidades de 10 a terceira metro cúbico, não tem alternativa. Tá? Então essa questão tem que ser anulada. Mas de todo jeito, como é que é feito, professor? Densidade é massa por volume. Como eu quero saber o volume, né? Volume vai ser massa por densidade, né? Matemáticazinha simples. Quem é esse volume? 200 gramas dividido por 7,8, que é a densidade, gramas por centímetro cúbico, né? Ele chamou de Rho lá, eu pus D aqui para densidade, ele usou a letra Rho, tanto faz. Grama corta com grama, você tem a resposta em centímetros cúbicos. Eu fiz essa conta, deu 256,4 centímetros cúbicos. Este é o volume. Vamos transformar isso, né, em metros cúbicos. Esse C de centímetro, de centésimo, é um 10 a menos 2. Que tal o cubo? 10 a menos 2. Ao cubo, né, potência de potência. Multiplica o expoente. Menos 2 vezes 3, menos 6. Então é 256,4. 10 a menos 6 de metros cúbicos. Tá legal? Ele quer em unidades de 10 a terceira. Como eu tenho que dividir por 10 6 vezes, né? Menos 6 tem que dividir por 10 6 vezes. Se eu pôr a vírgula aqui, eu dividi uma. Se eu pôr a vírgula aqui, eu dividi duas. Se eu ponho a vírgula aqui e um zero, eu dividi 3 vezes. Falta dividir mais 3 vezes. Então fica 0,25 vezes 10 a menos 3 de metro cúbico. Tá? Não tem alternativa. Você fala, mas a A está em unidades de 10 a menos 3. Ele quer em unidade de 10 a terceira. Tem que ser anulada. Tá? A não ser que ele vai exigir que você tenha posto a alternativa A, porque chega mais perto. Eu não acredito nisso, né? Seria besteira. Mas enfim, a questão deve ser anulada. E vamos lá, quase acabando, galera. 69. As ondas estão associadas aos movimentos periódicos e podem ser classificadas quanto à natureza, direção de propagação e direção de vibração, né? Direção de propagação e vibração em diferentes meios de propagação. Com relação às ondas, avalie as seguintes afirmações. 1. As ondas mecânicas podem propagar-se em diferentes meios materiais, inclusive no vácuo. Falso. Onda mecânica não se propaga no vácuo, só onda eletromagnética. Furou. Falso. As ondas mecânicas podem ser transversais e longitudinais, fechou? Dependendo da direção de vibração em relação à direção de propagação da onda, perfeito, né? Tranquilo. 3. As ondas eletromagnéticas não necessitam de um meio de material para se propagarem, perfeito. As ondas unidimensionais são aquelas que se propagam em um plano. Não, galera, unidimensional é uma direção, não é plano, é corda. Está falso, né? Falso. Tudo bem? Então o que você tem? Falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Isso está onde? Aí ele quer que você assinale, né? Então verdadeira. Verdadeira é 2 e 3. 2 e 3 está aqui, ó. Eles querem que você assine. É isso, né? Com relação às ondas, avalie as seguintes afirmações. Tá bom. Está correto o que se afirma em 2 e 3. 2 e 3. Alternativa B. Alternativa B. 69, alternativa B. 70, tá acabando. Ufa, hein? Todos os dias pela manhã, um grupo de terceira idade caminha no parque público da sua cidade. O instrutor dessa equipe quis avaliar o rendimento de sua aluna Lúcia e observou que ela dá
passos de 60 centímetros de comprimento, a uma razão de 1 passo a cada 2 segundos. Considerando que ela se exercite durante 50 minutos, assinale a alternativa que indica corretamente a distância, ele quer a distância em quilômetro, que ela terá percorrido durante esse tempo. A distância, né, o deslocamento é VT, né, V delta T, lembra disso? Formulinha da velocidade, né, galera? É só você pensar, era só lembrar que a velocidade é delta S, já até usamos isso hoje, delta T. Então, a minha distância percorrida vai ser V vezes delta T. A velocidade, 60 centímetros é 0,6 metros. 0,6 metros a cada 2 segundos. Então essa é a velocidade. Vezes o delta T, 50. 50 o quê? Minutos. Mas se eu multipliquei por 60 segundos. Por quê? Horas. Porque aqui, se eu multiplicar por 60 segundos, eu tenho segundos e me sobra metro. Feita essa conta, né? 5 vezes 6, 30, 2 zeros, 3.000, é isso? Vezes 6 décimos, tá dando aí 900, fiz a conta certa, eu já tinha feito. Aqui um receio de ter dado errado aqui, não, acho que é isso mesmo, né? 900 metros, que isso vai dar 1, 2, 3, 0,9 quilômetros, o que está na alternativa C. A alternativa C para a questão 70, desculpa, faltam duas. Ai, hein? Pauleira, fica um vídeo chato, né? Mas às vezes alguém precisa dar uma repassada aí, então tá aí. E a questão 71, penúltima, tem umas pegadinhas aí, confesso que até tinha dado uma errada no começo. A figura a seguir ilustra transformações sofridas por um gás ideal, contido em um recipiente fechado com um pistão móvel. A figura a seguir, a partir da figura, avalie as afirmações abaixo e coloque V para verdadeiro e F para falso. Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Então você está vendo um ciclo aqui, né? E ele está falando, o trabalho realizado pelo gás é de tal. Gente, trabalho realizado pelo gás. Veja que aqui o gás expande, ele realiza trabalho, ele expande, ele vai de 0,3 metros cúbicos para 0,6. Quando o gás expande, ele empurra suas fronteiras, realiza trabalho. Aqui o volume é constante, o gás nem expandiu nem foi comprimido, não realiza trabalho. Aqui o gás é comprimido, então ele oferece resistência, trabalho resistente. E a área me dá o trabalho do ciclo, tá? Eu tinha errado aqui que eu pensei que ele queria o trabalho do ciclo, por isso que eu marquei. E aí eu errei, ainda mais que na última lá eu percebi. Então vamos lá, ele pergunta, o trabalho realizado pelo gás é tal. E quando eu li o trabalho realizado pelo gás, eu pensei no ciclo, né? E ele me pegou. Mas depois, por causa da última, eu desconfiei que tinha errado, eu voltei aqui. Então, o trabalho realizado pelo gás é quando ele expande, né? Ele expande a pressão constante de A para B, a pressão de 10 vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Então, eu usei a expressãozinha que vocês conhecem. Trabalho é P vezes delta V. Eu peguei a pressão 10 vezes 10 a quinta, está aqui, ó. E o aumento do volume de 0,3 para 0,6 é 0,3. Então é P vezes delta V. Só fiz uma conta, 3 vezes 10 a quinta joule. Então, opa, bateu, né? Ó, verdadeiro. Trabalho feito sobre o gás, é isso aí. Aqui, a transformação BC se deu a volume constante. BC, de B para C, ele não muda de volume, é isso aí. Portanto, é uma transformação isocórica. É isocórica ou isovolumétrica ou isométrica. Tá certo. Aqui, a quantidade de calor trocada no ciclo é igual a zero. Não, gente, calor trocado no ciclo não é igual a zero. A energia interna, a variação da energia interna é. Pois temos uma transformação cíclica. Não, olha só, se você pegar a primeira lei da termodinâmica, no ciclo, eu saio de um ponto, volto no mesmo, eu voltei na mesma temperatura, então a variação de energia interna é zero, tá? Num ciclo, no ciclo. Como a primeira lei da termodinâmica diz que a variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho, se aqui é zero, eu posso dizer que o calor trocado é igual ao trabalho realizado e não zero, como ele disse aqui, tá? Então a quantidade de calor trocada no ciclo é igual a zero, tá falso, né? Então por enquanto verdadeiro, verdadeiro, falso. E por último, o trabalho realizado sobre o gás é de 0,910 a quinta joule.
Sobre o gás, gente, é esse trecho aqui, ó, que a pressão não é constante, eu vou calcular pela área, a área abaixo do gráfico. Vou pegar a área desse trapézio aqui, ó, que eu tenho um trapézio. Vou pegar a área desse trapézio, né, e a área desse, se fosse pressão constante, você podia fazer P delta V, né, que está aqui na de cima. Agora eu tenho que calcular a área desse trapézio, porque a área é numericamente, né, a área vai ser numericamente igual ao trabalho. Então você calcula a área aí. Eu calculei aqui para vocês. Quem é a área? Base menor, peguei a base menor que está aqui, ó, que vai de 0 a 4. Somei com a base maior, que está aqui, ó, que vai de 0 a 10. Só que essas bases, tudo isso aqui está medido em 10 a quinta, olha lá, 10 a quinta. Por isso eu estou multiplicando por 10 a quinta. Então, base maior mais base menor, multipliquei pela altura, que é a distância entre as duas bases, 0,3, e dividi por 2. Feita a conta, isso tem que dar negativo, porque o trabalho é sobre o gás, é negativo, 2,1 vezes 10 a quinta joule. Só de não ter o negativo aqui, já poderia ter colocado o falso, né? Então é VVFF, que está onde esse trem? VVFF, alternativa D. É isso, é. E a última, galera, eu não gosto de fazer esse tipo de coisas, de ficar corrigindo questão muito rápida assim, não gosto, confesso. Mas sempre alguém me pede, então tá aí. E aí você curte, compartilha, se inscreve no canal. E se você precisar de uma questão resolvida com mais detalhes, fala, professor, eu preciso entender isso melhor, né? Ou você quer fazer um curso comigo, entre em contato, me procure aí pelas redes sociais que a gente conversa. Então vamos lá. Última. Em relação aos fenômenos elétricos, marque V para verdadeiro, F para falso, ok? Em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Na corrente contínua, CC, o fluxo de carga elétrica ocorre em um único sentido. Isso. Esse tipo de corrente é produzido por pilhas, certo? Células fotovoltaicas, isso, porque não inverte a polaridade, né? O sentido da corrente contínua real não é a convencional que a gente usa, a real é dada pelo sentido do fluxo dos portadores das cargas negativas. É isso aí, né? Que são os elétrons livres. Tá certo. Aqui embaixo, a corrente alternada é um fluxo oscilante de cargas elétricas. Isso, que ora se movimenta em um sentido, ora em outro. Isso, né? Fica como se estivesse invertendo a polaridade, tá? Esse tipo de corrente é produzido por baterias? Não, gente. Hidrelétrica, sim. Bom, enfim, tá falso, né? Verdadeiro, falso. Aqui, o fenômeno de emissão de luz que ocorre quando uma corrente elétrica passa através de um gás rarefeito é conhecido como efeito térmico. O efeito térmico é lá naquele resistorzinho, daquelas lâmpadas antigas incandescentes, que ele esquenta, né? Depois de quente, aquele filamento emite luz. Aqui não, tá? Existe um salto lá nos gases lá e vai emitir o fenômeno luminoso direto, né? Então aqui tá falso, tá? Falso. E aqui, para medir a tensão aplicada aos terminais de um resistor, quero medir a tensão, um voltímetro deve ser inserido a este em forma paralela. Isso, né? Voltímetro em paralelo. Tenho vídeos aqui sobre isso. Além disso, para não influenciar no circuito medido, o voltímetro deve possuir a maior resistência possível. Isso, a gente diz que a resistência do voltímetro tem que ser tão alta que, comparada com um circuito, eu digo que ela tende a infinito, fazendo com que a corrente que o atravessa seja insignificante. Perfeito, então ele não interfere no circuito. Verdadeiro. Então nós estamos com verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Isso está onde? Verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. É aqui? Falei besteira? Não, é isso mesmo. Então, galera, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá aí. Todas as questões da prova da EA, cansativo. Não foi uma aula de física, foi uma correção de prova, tá bom? Então a gente se vê aí, tá? Nas próximas aulas nossas. Me procure. Abraço.